Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio Nemo, da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de juvenis, que vai tratar do tema a ameaça do terrorismo. Tema este muito importante para os nossos dias. Nós estamos estamos vendo nos noticiários que o Talibã invadiu o Afeganistão e todo o Afeganistão agora está dominado por este grupo. Grupo este que prega o islamismo, que segue a religião do islamismo. E quando nós estudamos melhor a respeito disso, nós vimos aqui na lição número 8, na ocasião também de uma das lições com o mesmo tema, há 3 anos atrás, eu até quero falar para os irmãos, se os irmãos quiserem ver mais sobre este tema, está na playlist, só ir na nossa playlist, nós vamos ver que este tema também foi estudado. E na ocasião, nós vimos que este mesmo grupo que invadiu agora o Afeganistão foi um dos grupos, foi o influenciador do atentado terrorista no dia 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, a qual na ocasião derrubou as 2 torres gêmeas e matou muitas pessoas. Nós vemos que este tema, de certa maneira, vem se recorrendo ao longo dos séculos, porque a ameaça terrorista ela está se intensificando a cada dia ela está se tornando mais visível. E nós vamos ver um pouco mais sobre isto, principalmente este último acontecimento que tem ganhado os noticiários do nosso Brasil. A leitura bíblica em classe da nossa lição está em Mateus capítulo 24, versículo 12 até o versículo 3, e Gênesis capítulo 6, versículo 5, 7, versículo 11 e também o versículo 12. O texto principal está em Lucas 21, 9, que vai dizer: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Palavras de Jesus Cristo para a igreja do Senhor, anunciando que era necessário, antes do fim, ouvirmos falar de guerras e de rumores de guerras. E isto tem se intensificado a cada dia. Por quê, irmão Márcio? Porque o amor de muito tem se esfriado, conforme Mateus 24, 12. E a consequência do amor se esfriando é as ameaças, pessoas sanguinárias, terroristas, se manifestando, aparecendo no cenário mundial, buscando tomar riquezas, buscando tomar regiões, governos, de todas as maneiras. Por isso este tema é muito importante. Mas para nós entendermos melhor sobre o que está acontecendo nos dias atuais, sobre este tema que nós estamos vendo aqui, a ameaça terrorista crescendo, eu vou rodar aqui para os irmãos rapidamente um noticiário sobre o que está acontecendo agora e depois nós entraremos nos nossos pontos, nos nossos pontos e subtópicos da nossa lição. Assista comigo aqui este noticiário. Na pista do Aeroporto Internacional de Cabul, centenas de afegãos em desespero tentavam embarcar no avião militar dos Estados Unidos que já se movimentava para a decolagem. A metros dali, outra cena que ficará marcada na história. A multidão só de homens. Isso aconteceu ontem. Para entrar em outras aeronaves. Do lado de fora, no meio de tiros, famílias inteiras tentavam acesso ao aeroporto. Menos de 24 horas depois desta imagem. No Palácio Presidencial, em um dos lugares mais bem protegidos do país, a sala do presidente Ashraf Ghani, que fugiu às pressas para o Uzbequistão, foi ocupada pelos novos donos.
A bandeira do país, que durou 20 anos, será substituída pela do país que volta a existir 20 anos depois, Emirados Islâmicos do Afeganistão. É o desfecho caótico de 2 décadas de intervenção militar norte-americana no Afeganistão. 20 anos, o governo dos Estados Unidos enviou tropas para o Afeganistão e lá eles conseguiram, né, dominar grande parte da região, né, e suprimir, né, o Talibã de não avançar com as suas tropas para que eles não pudessem então ameaçar outros países. Porém, com a retirada das tropas dos Estados Unidos do Talibã do Afeganistão, né, o Talibã ele tomou novamente esta região. Então a ameaça se tornou mais visível nos nossos dias. Os Estados Unidos invadiram o país em 2001, em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro. A suspeita era de que o Talibã escondia o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. O conflito, iniciado na gestão de George W. Bush, foi mantido por Barack Obama. A decisão de retirar as tropas foi do ex-presidente Donald Trump, agora concretizada por Joe Biden. Gastos de $1 trilhão, o equivalente a mais de 5 trilhões de reais. Agora, equipamentos, carros e armas que foram abandonados estão nas mãos dos extremistas. O sentimento hoje: são muitos anos de guerra e neste tempo não vimos nada além de desastre, disse o morador de Cabul. A retomada total do país pelo Talibã não encontrou resistência das forças de segurança do antigo governo, que os Estados Unidos consideravam consolidadas. No mês passado, o grupo fundamentalista islâmico dominava menos de 1/3 do país. Agora olha só tem isso. controle sobre tudo. No primeiro pronunciamento, depois da retomada, um dos líderes do Talibã, Mullah Abdul Ghani, não negou que até eles se surpreenderam com a facilidade da vitória. A situação é inesperada e única. Isso aconteceu com a ajuda de Deus e não pode nos tornar arrogantes. Em Nova York, centenas de pessoas se reuniram em frente à sede das Nações Unidas. Com as bandeiras do Afeganistão em mãos, pediram liberdade ao povo do país. Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu aqui em Nova York. No encontro, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que os próximos dias serão fundamentais no Afeganistão, que o mundo está de olho e que o povo do país não pode nem será abandonado. Segundo a ONU, 18 milhões de pessoas no Afeganistão precisam de ajuda humanitária. As Nações Unidas, Sérgio, pediram ao Talibã acesso livre para a entrada de voluntários. Aqui no Reino Unido, Patrícia, o governo não escondeu a surpresa que teve com a rapidez do fim da operação que era chamada Liberdade Duradoura. Agora os britânicos temem que grupos terroristas como a Al-Qaeda sejam acolhidos no Afeganistão e admitem que não vão conseguir proteger todos os afegãos que os ajudaram a combater o Talibã nos últimos 20 anos. Diplomatas e funcionários das embaixadas europeias e da América do Norte foram os primeiros a deixar o Afeganistão. Rússia e China já avisaram que vão manter seus diplomatas no país para continuar os trabalhos, como descreveu o embaixador russo na ONU de forma calma. Já tem apoiadores, a China já apoiou, né, já deu apoio, a Rússia também já apoiou este grupo terrorista, né, que tomaram o governo do Afeganistão, invadiram o governo. Né? Por aí nós já tiramos uma ideia que essa ameaça desses grupos terroristas tem crescido a cada dia, porque eles entram no governo e tentam tomar a força. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver o seguinte: uma guerra santa, é isso que eles acreditam, tomando a força, invadindo governos, né, em nome do seu Deus, em nome de Alá, em nome do profeta Maomé, em nome da sua religião, tentando conquistar territórios. Eles acreditam que esta guerra é uma guerra que estão agradando ao Deus dele. Eles acreditam que matando gente, eles estão agradando a Deus. Por isso que eles denominam
esta guerra como uma guerra santa, que é uma expressão do Jihad. O Jihad é conhecido como guerra santa, um dos pilares do islamismo. Este primeiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: você sabe quando começaram os ataques terroristas? Com certeza já estudou um pouco da história no colégio. De acordo com alguns estudiosos, os dois indícios do surgimento do terrorismo deu-se a partir de uma seita muçulmana que no final do século VI depois de Cristo dedicou-se a exterminar seus inimigos no Oriente Médio. Lembrando isto, que esta seita de muçulmanos que se dedicou a eliminar os seus inimigos, eles estavam crendo que os seus inimigos eram aqueles que não seguiam a sua mesma fé, que não seguiam a sua mesma religião, que não tinha o profeta Maomé como o seu profeta, como o profeta que conduziria as nações a Deus. Mas nós que somos servos do Deus Criador dos céus e da terra, nós sabemos a verdade, que nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que nos diz que Jesus Cristo é o único que nos faz chegar a Deus, que tem este poder de intermediar o homem a Deus, porque ele, conforme João capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por ele, somente por Jesus Cristo. Esse grupo extremista, os islâmicos, grande parte deles pregam um pouco sobre a não violência, mas alguns grupos são terríveis, são perigosos, são sanguinários, e eles querem fazer de tudo para que as pessoas que não seguem esta religião sejam obrigadas a seguir, e se não seguirem, eles então exterminam, eles chamam de inimigo, eles degolam, eles matam, eles perseguem, até que essas pessoas possam servir. E com isto, esse grupo Jihad, eles acreditam que fazendo isto, eles estão fazendo uma guerra santa diante do Deus que eles acreditam. E o nosso Deus não é Deus de maldade. O nosso Deus não é Deus que prega violência. O Deus Criador dos céus e da terra, ele é acima de tudo. Ele prega o amor. O nosso Deus, que enviou nosso Senhor Jesus Cristo, provou isto na cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário por nós. Ele demonstrou de maneira prática que ele nos ama e ele quer que todos venham ao pleno conhecimento da salvação. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: o terror se espalha. Na terça-feira, dia 11 de setembro de 2001, o mundo já se dispunha de grande desenvolvimento tecnológico. Estava prestes a assistir em tempo real um dos maiores atentados terroristas da história mundial. Claro, a derrubação, quando aqueles terroristas chocaram nas duas torres gêmeas com os aviões, isto foi cenário mundial. Toda a nação e todo mundo acompanhou em tempo real este acontecimento, porque a tecnologia já estava ao alcance de todos e todos estavam acompanhando. E sabemos que com isto desencadeou uma nova era, um novo ciclo de proteção da grande potência mundial que é os Estados Unidos da América. Continuando aqui a nossa lição, falando um pouco mais sobre o atentado do dia 11 de setembro, vai dizer o seguinte: um grupo de 19 terroristas ligados à Al-Qaeda sequestraram 4 aviões comerciais de passageiros. Os sequestradores, de forma intencional, colidiram os dois aviões contra torres gêmeas do complexo empresarial na cidade de Nova York. Ainda o terceiro avião colidiu contra o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Washington. O quarto avião caiu em um campo aberto da Pensilvânia, na Pensilvânia. Então, eles tentaram aterrorizar, intimidar as nações através deste atentado, mostrando
que eles são uma ameaça real e que eles não estão preocupados com mortes de cidadãos e eles não estão preocupados com aquelas pessoas que pregam, né, outro tipo de religião. Eles querem aniquilar e eles querem acabar com isso. A palavra jihad significa para eles, para os islamistas, significa esforço ou luta. O terceiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte, ó, e agora, como viveremos diante dessa ameaça, diante de tudo que está acontecendo? Como nós iremos viver? Como o Brasil, nós aqui que somos brasileiros, iremos viver diante desta ameaça constante, né, aí afora? Em vista desses acontecimentos, você pode pensar que este mundo vai de mal a pior e que não tem mais solução. Contudo, Cristo nos fez uma promessa de que prepararia um lugar para nós no céu e voltaria um dia para nos buscar, conforme João capítulo 14, versículo 1 ao 3, onde diz que ele foi preparar lugar para nós. Vivemos em um mundo conturbado, não temos uma viva, mas temos uma viva esperança. O Senhor Jesus está conosco e um dia ele voltará. Assim como ele foi para o céu, conforme Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele foi elevado ao céu, a palavra de Deus nos diz que apareceram 2 varões de brancos ao lado dos discípulos e de toda aquela multidão, e disse para eles, o mesmo Jesus que no céu o viste ir, da mesma forma ele voltará. A promessa da vinda de Jesus, ela é real. A promessa da vinda do nosso Senhor Jesus, ela é real. E tudo isso que está acontecendo é sinais dos fins dos tempos. É sinais que a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca. E nós devemos manter a nossa viva esperança a todo momento. Olhar para o céu, porque o nosso lugar, a nossa verdadeira morada, meus queridos professores, alunos, todos aqueles que estão nos vendo nesta hora, a nossa esperança, a nossa morada não é aqui nesta terra, mas é no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para concluir a nossa lição vai dizer o seguinte, apesar de estarmos vivendo dias difíceis, em que a paz e a sobrevivência da humanidade têm estado em constante perigo, não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é soberano e tem controle de todas as coisas em suas mãos. Assim sendo, que possamos seguir a paz de um coração puro e retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é ele que nos prometeu, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 23. As promessas do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. E a palavra de Deus nos indica, nos diz que uma das promessas é que o Senhor Jesus voltaria para buscar a igreja do Senhor. E que o Senhor Jesus livraria a igreja do Senhor do momento da grande tribulação. E os momentos que nós estamos vivendo, a cada dia, né, eu não quero aqui enganar os irmãos, a cada dia o mundo vai de mal a pior. Jesus falou que o mundo já é do maligno, né, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? E como ele venceu o mundo, com certeza, através da nossa fé em Cristo Jesus, através da nossa fé no nosso Salvador, nós também estaremos com ele, nós também venceremos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, dos problemas, nós também venceremos, mesmo diante de todas essas ameaças terroristas. Nós estaremos acompanhando os noticiários, nós veremos como vai se desenrolar esta situação, mas quero falar para os irmãos, os amigos que nos assistem nesta hora, que apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor, nosso Deus, ele tem um controle de todas as coisas. E todas as coisas que acontecem aqui é permissão dele para um propósito. E o propósito especial, o propósito que Deus está permitindo que isto aconteça,
é que a palavra dele se cumpra aqui na terra e nós possamos estar com nossos olhos atentos ao céu, esperando a qualquer momento a volta de Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem com esta palavra, fiquem com esses rápidos comentários estes que são atuais, né, para os nossos dias. Assista também a nossa outra videoaula, neste tema também na nossa playlist, né, a ameaça do terrorismo, que foi gravado há uns anos atrás, e tenho certeza que vai agregar ainda mais conhecimento para o seu ensino na sua escola bíblica dominical. Na próxima lição nós estudaremos a lição número 9, que vai tratar sobre o tema a utilização de células-tronco. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nosso Senhor nos permitir.